Gravado. Bom, gente, hoje vamos discutir mais um capítulo, na verdade, uma parte de um capítulo do livro do Sam Boursier sobre esses queer zoning e queer praxis. É mais um capítulo polêmico com exemplos assim que ela traz de performances, intervenções, vamos chamar de provocadoras ou radicais ou que questionam esses lugares de gênero. E que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre elas. Vou passar a palavra para a Tati, que é quem vai nos conduzir aqui hoje, por favor. Então, gente, eu procurei fazer uma apresentação, aqui a maioria é formada em direito, né? Mas que ultrapassasse esse limite do direito, né? Permeasse outras discussões. Eu escolhi a bandeira, aí assim, gente, o Marco, gerencia, levantou a mão, passa a palavra, só fala assim para mim, o próximo fulano. Mas, enfim, escolhi a bandeira porque essa é uma das grandes críticas que ele faz, né, do texto, como se a bandeira ela representasse somente uma minoria, né? E aí a gente vai, posteriormente, falar mais sobre isso. Bom, ele divide aí a universidade, a grande crítica dele é da universidade, né? E o argumento dele, e aí dele com X, né, gente? É difícil falar na língua neutra, hein, gente? Nossa, mas enfim, aí me perdoem. Ele divide entre os especialistas, assalariados e a matéria-prima da comunidade LGBT. E a grande crítica dele é a apropriação desse discurso da comunidade, entendeu? A intervenção que esse especialista faz perante a comunidade. Eu achei a crítica que ele fez muito bem feita, mas eu tenho algumas ressalvas, né? Eu acho que talvez o modelo europeu, né, o modelo francês aí da universidade seja um pouco mais específico, porque até as plataformas que ele fala, né, que são plataformas de citações, elas não são utilizadas no Brasil. Aqui a gente tem o modelo Qualis, né, que é diferente, e ele fala que esses especialistas, eles procuram, né, os assalariados para transcrever a matéria-prima da comunidade. Bom, eu acho que de fato isso acontece, mas eu acho que não é com um cunho tão depreciativo quanto a pessoa apresenta no livro, porque eu acredito que esse discurso também ele traz uma visibilidade. E aí a gente vai cair num modelo que é exatamente a transdisciplinariedade. Ele fala praticamente que eles apropriam dessa matéria-prima com foco em performance, na questão midiática, e reproduzem, né, teses, e essas teses são citadas, sendo que essa comunidade ela não aparece. Eu acho que de fato acontece, mas eu acho que são movimentos diferentes e interdependentes. O movimento ativista, né, ele pode interseccionar, sim, com a comunidade acadêmica, na minha opinião, sem depreciar um movimento, através das citações, da visibilidade da própria comunidade, né? E eu acredito que esse discurso caiba no caso dele não ter essa visibilidade, né? E eu acho que ele até cita, assim, no texto, falando assim que a universidade brasileira, mexicana, elas têm protagonismo, né, de ser mais, com um discurso menos conservador, né? E eu acho que nesse viés, eu acho que sim, inclusive acredito que esses modelos ativistas sociais, eles são utilizados, né, na maioria das vezes, para dar esse protagonismo à comunidade, né? E ela proporciona a publicidade da matéria, mas sem depreciar a comunidade, sem passar por cima da voz da comunidade, né? Ele divide aí a faculdade neoliberal, né? Eu coloquei os pontos, né? Procurei dividir os slides de acordo com a bandeira também. Ele divide a comunidade aí. Ô, Tati, o seu microfone desligou de repente. Hein, Tati? Você foi mutada aí. Ó, rolou aquilo que eu te falei, alguém tirou sua voz aí.
Aí, você fala agora, acho que voltou. Ah, tá. Vixe. Acho que... Então, agora voltou. Eu e meu problema com o som. Então, ele fala dessa questão da comunidade acadêmica, né? E a descrição da faculdade nos vieses neoliberais. Eu procurei adaptar as críticas, né, à universidade brasileira também, aonde ela tangenciava, né, com a universidade brasileira. E ela destaca alguns pontos, né? A produtividade acadêmica, né, o excesso de produtividade, e eu acho que, de fato, né, essa avaliação, quando a gente pega, né, a carreira de um professor baseado na produtividade acadêmica, eu acho que ela perde muito em relação à matéria-prima, né, das próprias produções acadêmicas, porque você tem que produzir em maior número, e eu acho que isso dificulta a criatividade dos movimentos e os especialistas. Essa criatividade, essa criatividade ela é apropriada pelo especialista que volta à faculdade neoliberal, né? Através do modelo, né? Neoliberal. E aí eu fiz um destaque, essa personagem aí, quem não sei se alguém conhece, mas ela chama Catumirim. Ela é uma ativista indígena e recentemente eu estava vendo os posts dela no Instagram, porque ela faz parte, né, da comunidade Tupi-Guarani, e recentemente eu estava vendo as críticas dela à comunidade acadêmica, foi nesse sentido, na questão dos índios, né? Essa recente discussão da terra indígena, né? Um dos vieses, né, das vozes que ela na época se pronunciou foi nesse sentido, que eles vão até a comunidade indígena, pegam toda a produção do indígena, transformam em artigo, trabalho, e na hora que eles precisam realmente desse apoio, né, que é ir à luta mesmo em prol da terra indígena, essa força não vem, né? E eu acho que não é um discurso hegemônico, né? Eu não acho que é sempre assim, eu acho que a produção acadêmica ela pode confluir, sim, numa produção de realidade, e aí a gente pode pegar, por exemplo, jurisprudências, né? Várias das produções científicas, elas podem virar julgados, esses julgados virarem realidade, né? Mas há uma apropriação a certa feita, né, desses discursos, né? Os discursos que estão na moda, né? Em geral, eu acho. Aí uma das críticas que ele faz é da performance, né? E a performance é uma das produções artísticas que eu acho mais incrível, né? Para quem não conhece, essa é Rosa Luz, uma artista, ativista e trans, né? Ela fez essa exposição, né, como eu referenciei aí, em 2016, e eu acredito que o performance, né, eu não sei, eu devo falar o que é uma performance aqui? Enfim, vou explicar mais ou menos, bem sinteticamente. Uma performance é uma produção artística, né? Só que o performance ele não é responsável pela produção e a síntese da produção artística que gera na pessoa. Então, por exemplo, se eu produzo exponho, né, uma arte aqui e performo alguma coisa, eu não sou responsável pelo que o Marco sente, né? Eu sou responsável pela minha própria produção artística. Ela fala, né, o autor fala que, no caso, essas performances, elas em geral são apropriadas pela comunidade acadêmica. Esse é um exemplo, tá? Essa performance da Rosa Luz foi uma performance de grande relevância, circulou nas mídias sociais e, em geral, serviu para a grande produção de artigos em revistas e tudo. Só que eu, em contraponto ao argumento, né, do autor aí, eu trago o Edmund, né, que ele fala que a arte aguça primariamente a aptidão de criar, né? Então existe aquela dicotomia, a arte imita a vida imita a arte, e eu acho que, de fato, a arte, ela produz um imaginário, e esse imaginário, ele vira uma realidade a partir da absorção daquela ideia.
Então, eu não sou responsável por como o Marco, por exemplo, vê essa imagem e se ele gosta ou não dessa imagem. Mas eu sou responsável por produzir essa imagem. Então, esse é o cunho da performance, né? E eu acho que nesse caso, apesar da pessoa descrever, né, essa apropriação e tal, eu acho que essa apropriação também ela é responsável pela visibilidade das pessoas, né, em geral, não só trans, mas da comunidade em geral. Ela dá certa visibilidade porque ela traz questões que são muito marginais, né? Que principalmente a questão né, trans, né, ela é muito marginalizada, e não necessariamente que deva ser assim ou que seja assim, né? Um comentário, Tati. Eu não sei se você vai voltar ainda nessa parte do. Eu estava esperando assim, ver se você ia comentar essa questão da crítica que ele faz ao Descartes, a essa distinção corpo e alma. Não sei se você vai falar disso ainda. Você vai tocar nesse assunto? Não, pode falar. Não, então tá. Então eu vou falar, mas antes, sobre a performance, ela diz, ele, né, diz uma coisa aqui que me parece interessante, que um elemento fundamental que é dito aqui, que existe em todas as performances, é o que ele chama de spacing, é um abrir espaço. Isso me parece uma coisa, assim, não é simplesmente uma questão de mudar as maneiras de ver, vamos dizer assim, ou criar imagens, ou o imaginário, mas tem uma coisa meio de fazer com que abrir um determinado espaço onde ele não existe. Então tem uma coisa que a performance tem, que ela é um pouco, vamos dizer assim, ela tem algo de agressivo, num certo sentido, de agredir no sentido de, olha, o espaço não é dado, então ele vai ser cavado, vamos dizer assim, a gente vai abrir o espaço. É como se fosse um lugar que está fechado e você precisa arrombar a porta, não é? Então, Então, não tem uma necessariamente a dimensão ela que não é uma arte, não é uma arte domesticada, vamos dizer assim, que tem o seu lugar e que aquilo é aceito e todo mundo entende. Não, é uma arte que tem essa dimensão contestadora, provocadora. Por exemplo, o exemplo da performance que é dado aqui do Las Ramblas, né? Quem já foi em Barcelona sabe o que são as Ramblas. É o principal ponto turístico da cidade, tem um tanto de gente circulando ali. De repente, um tanto de gente pelada, não sei o quê, fazendo várias formas de sexo e tal. Então, isso, é claro que ali eles estão fazendo algo que sabe-se o efeito que isso tem. Não é um efeito de, isso é, sei lá, como se fosse uma arte que está no seu lugar, ou que está fazendo aquilo que é permitido, ou aquilo que é aceito, ou aquilo que não choca ninguém. Pelo contrário, ela me parece que esse spacing é um ato que, de certa maneira, estabelece um confronto. Um confronto porque é uma abertura. Essa é a minha crítica, inclusive, quando ele aborda a performance, né? Porque eu acho que a capacidade performativa que ele aborda é uma capacidade performativa artivista, na minha opinião, entendeu? E não necessariamente a performance em si. E quando ele fala performance lato sensu, aí eu trouxe outros exemplos, né? Que é a grande crítica dele, né? A performance, a pessoa não é responsável pelo final. Então, tanto ela pode ser chocante, como ela pode ser soft, como ela pode ser de qualquer outra maneira. Então, nesse caso, por exemplo, essa performance da Rosa Luz, ela pode parecer chocante, e para outra pessoa pode ser super natural. Então, eu acho que ele traz esse viés da performance única e exclusivamente para o artivismo, né? Que é esse viés ativista, mas eu acho que são, na minha opinião, né, são coisas diferentes. Não sei, talvez nem uma misturada aí, né? Então, eu acho que ele dá muito enfoque à performance, mas o que eu acho que de fato acontece é o artivismo. Entendi. De fato, os exemplos todos aqui do texto são de performance ativista, né? Não sei se ele concordaria que toda performance, para ser considerada tal, tem que ter essa dimensão ativista, ou se os exemplos que interessam a ele são esses, não é? Aqui, só um outro comentário, a gente estava falando de academia, eu também concordo com a Isabela, eu acho que ele tenta mostrar essa potencialidade política da performance, por isso que são ativistas, né?
Agora, sobre a academia, é curioso, porque, por um lado, esse livro está defendendo que a academia francesa, especialmente francesa, ela é mais conservadora do que a brasileira e mexicana, por exemplo. E seria mais fechada a essas questões, a essas pessoas, a essas vidas, corpos, etc., de seu espaço. E, no entanto, o exemplo que é dado aqui da Zaha Bonner, que é o nome, né, de performance escolhido por essa universitária, professora, lá da uma maître de conférence, que ainda não é exatamente o posto mais alto na academia, mas já é uma professora da Sorbonne, e que fazia performance no qual ficava nua, etc. Não é? Eu fico pensando, essa figura na universidade brasileira hoje, não é? Assim, a gente já teve todo tipo de agora, recentemente, essa coisa de que as pessoas estavam peladas na Universidade Brasileira. Enfim, como eu brinquei aqui há uns dias atrás, ninguém nunca me chamou para essas aulas, porque eu estou há mais de 20 anos numa universidade pública e nunca vi nada do gênero, né? Talvez, enfim, alguma manifestação, mas assim, uma festa, mas assim, num contexto muito específico de uma apresentação. Agora, pessoas peladas em sala de aula, que eu saiba, isso está longe de ser uma prática. Ah, Enfim, e no entanto, parece que na França, aqui ela não fala, não é dito nada sobre o que teria acontecido com essa professora, se ela sofreu algum tipo de processo administrativo, disciplinar, se foi questionada essa prática dela, nada disso. Então, me parece que nesse aspecto está até mais liberal, mais aberto do que aqui no Brasil, ainda mais hoje. Hoje eu acho que mesmo se isso existisse, a pessoa vai pensar duas vezes antes de fazer isso nesse momento no Eu acho Brasil. que talvez a crítica dele seja do protagonismo da comunidade e a forma como é avaliado, né? Esse modo de citação, ele de fato, ele só prevalece a pessoa que tiver melhor titulação, né? Talvez seja isso, não sei. Sobre isso que o Marco falou, eu fico imaginando, também tive essa sensação ao ler essa parte, né, de que, bem, a universidade arredia ou repele mesmo as performances e as expressões de gênero queer, mas aqui no Brasil a gente enfrenta não só a questão institucional, né, da própria estrutura da universidade, quanto a comunidade acadêmica propriamente dita, quanto também o controle social, né? O modo como isso vai ser expandido, vai ser lido e criticado, que foi exatamente isso que o Marcos falou, né? Se tiverem essas aulas que as pessoas estão polemizando de aula pelada ou plantação de maconha e tudo mais, eu acho que uma dimensão do autoritarismo brasileiro tem a ver com isso. Ele, não sei se é do autoritarismo brasileiro ou qualquer que seja, né? Mas o que eu estou analisando aqui é a criação não só de um Estado autoritário, de práticas e processos autoritários, mas de formas de subjetividade autoritária que vão sendo replicadas, difusas mesmo, até o ponto de não ser tão absolutamente necessário esse controle central. Bom, Tati, eu vou falar um pouco também, então, eu concordo com você, Laís. Eu vou falar um pouco sobre essa questão mais teórica que eu vi inicialmente nesse capítulo. Primeiro, uma percepção que eu tenho lendo esse livro até agora, como que o Sambuceer, por vezes, eu vejo no texto dele uma apropriação interessante, até profunda de vários temas ou pontos assim, filosóficos e tal, mas em outros momentos eu tenho a impressão de que é meio descuidado, vamos dizer assim, como se eu me apropriasse de um tema ou de uma maneira que não é muito correta, ou não está tão precisa, assim, ou então... Eu acho que ele não fecha a temática direito. Ou então parece que o foco é sempre, e aí dá um caráter ao texto muito mais panfletário, parece que ele está mais interessado numa certa militância, em defender uma causa, do que em fundamentar bem as suas bases conceituais, do que aprofundar isso, etc. Inclusive, dá uma impressão, assim, isso é um tipo de preconceito comum das pessoas que são muito envolvidas na luta, na prática, de achar que isso é preciosismo, academicismo, intelectualismo, digamos assim, perder tempo com
discussões meramente conceituais, o importante enfim, fazer um ato, né, que tenha um efeito político imediato, etc. E por vezes eu sinto algo assim também, né, pode ser. Mas, bom, voltando aqui, por exemplo, logo no início do capítulo, eu acho que ele faz um apontamento que esse sim eu acho interessante, quando ele diz que a gestão da diversidade faz parte dessa regulação neoliberal do social e do sexual, que promove essa cultura de perigo e segurança e que é inseparável da produção da liberdade liberal. Isso aqui, acho que é uma leitura muito interessante, correta, do que, por exemplo, o Foucault diz no Nascimento da Biopolítica, quando ele associa a liberdade no seio do liberalismo à segurança, ou seja, como que Estado liberal e Estado securitário, policial, estão intimamente associados. Não só são compatíveis, no sentido de que um pode existir com o outro, como eles são, um é exigido pelo outro, ou seja, só existe liberdade, o Estado liberal, porque existe polícia, porque existe o panóptico, ou seja, o Foucault diz nessa aula lá do Nascimento da Biopolítica que a liberdade no seio do liberalismo pressupõe o panóptico, né? Ou seja, então, nesse sentido, segurança e liberdade andam juntas. Aqui eu acho que é uma observação pertinente. Agora, na sequência, vem esse papo da distinção do corpo e da mente, como se isso fosse uma faute de Descartes, como se diz, né? Uma culpa do Descartes, não é? E, assim, nessa hora eu até escrevi aqui do lado, pauvre Descartes, né? Coitado do Descartes, né? Não é culpa dele isso, não. Assim, a minha percepção, assim, dessa distinção, para começar, ela é muito mais antiga. Corpo e alma é uma distinção platônica, assim, típica. Quem já leu ali, o Fédon, por exemplo, o Diálogo de Platão, o Sócrates falando que o corpo é a prisão da alma, né? Enfim, então essa distinção e a ideia de que o corpo tem que ser controlado pela mente, isso é um topos assim estoico dos antigos de uma maneira geral, a ideia de católico, Platão, a ideia da encráteia, né? O poder sobre si, que é uma temática socrática famosa. O domínio sobre si quer dizer o quê? A alma controlar o corpo. É a parte racional dominar a sensível. Isso é um tema muito antigo na filosofia e assim, o Descartes nem é alguém que reproduza isso claramente, ou seja, ele está falando que é uma discussão ontológica, na verdade, metafísica que o Descartes está fazendo para pensar a natureza humana, digamos assim, como uma natureza cindida em duas substâncias, né? Res cogitas, res extensa, uma coisa que pensa e uma coisa física, né? Que tem extensão, que ocupa espaço, né? Digamos assim. Então, a gente tem corpo e mente como duas dimensões, duas substâncias que define o humano, mas em nenhum momento ele diz que a substância corpo tem que ser submetida à substância mente. Pelo contrário, o Descartes ele está mais digamos, próximo de um naturalismo maquinista do que de uma espécie de idealismo, no sentido da mente prevalecer sempre sobre o corpo. Bom, enfim, ele não é um... muito paradoxal quando aborda a performance, né, exclusivamente, porque a performance exatamente essa né, a materialização pelo corpo do imaginário. Então, a pessoa imagina algo, materializa pelo corpo e expõe. Produz um futuro abstrato, irreal, e esse futuro pode ser absorvido ou não. Então, é muito louco você falar dessa distinção corpo e mente, quando, na verdade, você usa para ilustrar exatamente um modelo artístico onde a confluência do corpo e da mente são preponderantes, né? A Isabela perguntou em que página que está. Ele começa a falar disso na página 117, depois na 118, isso é a versão impressa que eu estou aqui. Depois na 118 ele continua e tal, falando que o cartesianismo é o nosso cânone, um dos fundamentos do nosso racismo epistêmico. Parará. Eu estou perguntando daquele ponto anterior que você falou. O primeiro, está na primeira página do capítulo 115, aquele sobre regulação neoliberal que é inseparável da produção da liberdade liberal. A cultura do perigo e segurança
Ah, verdade. Tá logo no Eu começo. acho que ele também, na minha opinião, né, ele faz um paralelo com a discussão da Wendy Brown também, né? Tipo assim, principalmente quando ele fala dessa produtividade excessiva. Eu acho que é igual você falou, assim. Eu acho que ele tem conceitos bem interessantes, mas não tão bem fechados, assim, né? Enfim. Aqui, assim, só um outro comentário, assim, agora em defesa de Descartes, assim, eu acho que Descartes é injustiçado, seriamente, assim, na história da filosofia. Eu acho um filósofo genial e injustiçado por isso, porque ficou muito colado nele essa coisa do o cartesiano, como se fosse aquele cara que é só razão, é só não sei o quê, então não tem emoção, não tem nada disso. Pô, é claro que ele tem o lado dele, matemático, lógico, era um cientista, tudo isso é Descartes também, mas assim, pessoalmente falando, Descartes foi um outsider. Ele nunca foi assim, ele era um crítico da universidade do tempo dele. Quem já leu a primeira parte do Discurso do Método é uma crítica a toda a universidade francesa, ao saber tradicional, uma ruptura. Ele comprou briga com a igreja, os amigos dele falaram para ele não publicar os ensaios dele, ele publicou assim mesmo, com risco de responder à Inquisição e tal. Ele vivia uma vida mais errante, ele morreu lá na Suécia, recebido por uma rainha lá, não sei o quê. Eu acho extremamente irônico, aliás, que na porta da Sorbonne tem uma estátua do Descartes, assim, imensa e tal, que ele sempre foi um crítico da Sorbonne, da universidade que existia na época dele. Sempre foi uma figura, não era uma figura digamos assim, daquelas, né, inserida no mundo universitário, que vive daquela coisa do ensino tradicional, foi um crítico, sabe? Agora, é claro, ele tem o tipo de crítica dele, era aquela típica moderna, ele está no século XVII, gente, é um século antes de Kant, não sei quem, então nem é o iluminismo ainda, é uma ruptura ainda de um pensamento muito mais tradicional, aristotélico. Enfim, então acho que as pessoas vão dar esse lugar para ele também é claro, um fascínio pela matemática, pela geometria, pela física, por essa ciência, mas se eu tivesse no século XVII eu estaria fascinado com isso também, que de fato tem um potencial incrível isso, né? Então, assim, agora achar que ele é sei lá o quê, que fez uma distinção corpo e mente, impôs a mente tinha que dominar o corpo, onde que Descartes fala isso, gente? Eu não sei de onde que ele tirou. Então, eu eu deixei a acho que assim, filosofia para você, Marco, porque eu sabia que você ia dar conta. Eu não faço ideia. Quando as pessoas discutem, principalmente essa teoria ontológica do humano, né, da matéria e da mente, em Descartes, elas estão muitas vezes batendo num espantalho. Porque, assim, alguém que diante de todo o poder da igreja afirmando a alma como algo transcendental, ele falar que a mente é algo intrinsecamente ligado ao corpo e não mais que isso, sabe? É algo assim muito significativo. Então, eu acho que falta responsabilidade nas discussões que batem no Descartes assim, sem ler, sem contextualizar. Então, gente, pode continuar, Marco? Tem mais alguém? Tô de boa, né? Então, aí, muito jogando para a performatividade, né, que é a grande questão do autor aí, eu fiz questão de apresentar aí um caso, né, específico, onde a performance confluiu o discurso da universidade e que proporcionou a construção de um espaço, né? Aí, uma das grandes questões do autor foi, né, o contraponto entre as universidades, né, anglo-saxônicas, mexicanas e brasileiras em confronto com as europeias, né? E aí, esse espaço aí chama Espaço Cultural Luiz Estrela. Ele foi construído através de uma performance artística, onde as pessoas que eram responsáveis construíram um espaço, e esse espaço hoje ele é público, e essas pessoas que ocuparam, à época, eram alunos da universidade, que produziram esse espaço, né? Então, eu acho que assim, e essa é uma performance, eu destaquei, porque é uma performance soft, né? A performance, todo mundo aí, figurinado,
onde, para mim, o autor peca muito nesse discurso da performance, é exatamente aí. Porque a performance, ela não necessariamente ela tem que ser uma performance com os peitos fora aqui, não. Entendeu? Eu tenho que impactar no meu jeito e passar essa mensagem, mas não sou responsável pelo final. Esse aí é um exemplo vivo, que as pessoas entraram figurinadas, né, ocuparam um imóvel, uma decisão super impactante, entendeu? De ocupar um imóvel, mas com esse discurso artístico soft, o que, inclusive, teve um contraponto com a polícia, um caso interessante, que a polícia nem reconheceu como invasão, porque achou que era um espetáculo acontecendo. Então, onde o radical da arte, não necessariamente ele é impactante no sentido estético, mas às vezes ele é impactante no ato. E não necessariamente o protagonismo da universidade vai apropriar desse discurso. Às vezes ele promove esse discurso através da dialética dentro da universidade, né? Essa é a grande questão aí que eu quis passar. Aí a gente vai passar para a transdisciplinariedade. Para quem não sabe, eu faço um mestrado transdisciplinar, tá? Então, por isso que eu fiz questão da minha matéria não tangencial ao direito, que eu acho que a gente já discute bastante aqui, tem o marco autoridade na filosofia do direito, e várias pessoas, então quis passar outros aspectos. Um dos aspectos que ele passa aí, né, a importância da transdisciplinariedade, eu acho que ela tem significado, sim, porque eu acho que a questão curricular, ela peca na própria realidade da sociedade, né? Ninguém é curricular na sociedade. Embora, por exemplo, né, minha docência seja curricular, eu acho que todas as discussões em meio à sociedade, elas ultrapassam um pouco o que a gente fala e o que a gente faz, ultrapassa uma linha só de conhecimento. E eu acho que a transdisciplinaridade, ela proporciona a intersecção de várias áreas, né? E aí, nesse caso, por exemplo, a intersecção da comunidade LGBT, juntamente com a intersecção da filosofia, né, e dentre outras matérias. Mas, na minha opinião, não sei, né, se vão concordar com a minha opinião, mas, na minha opinião, eu não sei se a obra, ela, por si só, ela é transdisciplinar, porque eu vejo ela bem disciplinar, sabe, na identidade de gênero, não sei. Eu não acho que ela permeia muito bem e fecha os conceitos em outras áreas, como, por exemplo, a arte, né, que é uma das áreas aí destacadas. Aí, nesse caso aí, uma é performance. Esse é um dos professores da universidade, né? No início do Covid, fez uma performance artística, percorrendo as ruas de São João del Rei com a roupa do Covid, né? Então, o cenário de espanto, né? Aqui não é uma aula, então não trouxe o vídeo, mas o cenário de espanto das pessoas, umas com medo, umas curiosas, essa é uma performance também, um exemplo de performance. E para mostrar também que a universidade, ela pode propiciar esses diálogos. E eu acho que nesse caso, por exemplo, diante, né, da arte, eu acho que ela abriu um viés para as pessoas pensarem, né? Porque eu não sei se vocês lembram, no início do Covid era muito, né? As pessoas não acreditavam, isso é besteira e tal. E quando ele saiu a SUS de São João del Rei, as pessoas visualizaram, né? A arte, ela tem essa função, né? Que é um difusor rápido ali de conhecimento. E a outra é Rosa Luz também, né? Essa artista trans que, na época do Carnaval, lançou essa campanha Não é Não, que também foi bem impactante. Então, eu acho que no cenário transdisciplinar, ele foi feliz nos conceitos dele, eu acho que sim, mas eu acho que a transdisciplinaridade, aí eu faço a minha própria crítica, tá, de uma aluna transdisciplinar, é muito difícil a gente produzir um conhecimento de forma transdisciplinar, entendeu? A gente tem que estar muito atento aos conhecimentos e às áreas que a gente vai abordar, para os conceitos não ficarem destoantes e abertos. O que eu acho que aconteceu nesse capítulo, né? Nessa leitura que eu fiz, eu acho que os conceitos não foram fechados devidamente, para que o leitor identificasse, né? Por exemplo, as várias formas de performance, a questão da filosofia, a questão das faculdades neoliberais,
a questão, eu acho que os conceitos ficaram um tanto quanto abertos, né? Então, eu acho que sim, ela é uma forma de decolonizar, né, a transdisciplinaridade, mas eu acho que há um dificultador que é exatamente o que o autor enfrentou, que é o fechamento das teorias, em virtude de ter mais de uma área, né? Mais de uma área abordada. E aí, uma última discussão que eu achei bem importante é o meu corpo ser um ato político, né? Que eu acho que ele foca muito nessa performance da questão do corpo. É contraditório os conceitos, né? Porque, igual o Marco falou, né? Uma hora ele fala, o corpo tem que ser separado da alma, da ideia, enfim. E aí, outra hora, ele vai e fala assim, não, a performance ela foi apropriada totalmente pela universidade, não sei o quê, só que a performance era exatamente essa confluência, né? E aí eu destaquei uma frase, né, que o autor cita aí, que é o cuspe e o ódio se tornam rosas. E é uma frase de um filme, né? De um filme. E aí, eu acho que é filme ou série que ele cita lá, eu devia ter referenciado aqui. Enfim, seus cuspes, um buquê de ejaculação, correntes. Ô, Marcos, você vai ter que me ajudar nessa palavra aí. Arcamone, como é que fala isso aí? Arcamone, isso mesmo. Então, essa passagem aí é de um espetáculo, né? E aí ele cita a passagem como se fosse muito impactante e tal, e ele cita a beleza das universidades brasileiras e mexicanas em contrapartida com as universidades europeias. E aí eu coloquei alguns cenários, né? Porque apesar, né, dele ter falado, né, eu acho que a gente tem um cerceamento político muito forte aqui nas universidades brasileiras, no discurso acadêmico, e também a gente é um dos países que mata mais pessoas trans, né? Então, eu acho que talvez o olhar de fora, eu acho que isso acontece com vários outros cenários, né, e vários outros autores. Por exemplo, quando eu leio um autor que é de fora, às vezes a gente tem um cenário iluminado, né, da realidade. E eu acho que ele teve esse cenário para conosco, né? Porque ele está destacando uma liberdade que eu não sei se a gente tem. Uma liberdade de criar, uma liberdade de escrever, uma liberdade de referenciar, que eu não sei se é bem assim. Primeiro que eu não acredito de fato que toda discussão em meio à universidade ela seja total livre, sabe? Sempre há uma influência, seja da pessoa que te orienta, seja dos alunos, dos espetáculos, enfim, não sei. Mas eu acho que ela não é nesse viés de liberdade que o autor apresenta. Eu não estudo no México, não sou anglo-saxônica, né? Mas eu acredito que eles também, quando vão ler o livro, devem ter esse contraponto com a realidade, né, apresentada. E ele cita, por exemplo, uma passagem que é uma passagem muito mais chocante, por exemplo, do que o cenário da Rosa Cruz, que é a performance aqui. Para mim, o que ele cita lá na frase é bem mais impactante do que essa pessoa, que é uma artista trans, ficou só assim, sabe, esperando as pessoas passarem. Então, essa dita não liberdade que ele apresenta, eu acho que eu não sei, não vivo na França, né, mas para nós, assim, ele falar que a gente tem tanta liberdade, eu não sei se eu como, por exemplo, autora bissexual, tenho tanta liberdade para criar o meu próprio discurso na universidade, ou para propagar esse discurso para além da universidade, entendeu? Então, eu acho que talvez ele tenha ultrapassado, e uma outra crítica que ele faz foi da questão da bandeira, né? E aí eu fiz questão de apresentar a bandeira, porque eu acho que, na verdade, a bandeira, é muito fácil você falar de não representatividade, a bandeira não me representa e tal coisa, apresenta uma pessoa lá em São Francisco e essa pessoa criando uma outra cor e tal coisa. É muito simples você falar disso quando você não é um país que mata pessoas na rua por causa disso, entendeu? Então, eu acho que ele ultrapassa um pouco a realidade desses países, enfim, né? Não sei dos outros, né? Mas aqui, né, a gente tem pessoas da comunidade LGBTQIA+, blá, 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 mortas o tempo inteiro, entendeu? A gente tem bissexuais morrendo de suicídio porque
exatamente pela falta de representatividade, pela coerção do discurso. Então, eu acho que ele se apropria do discurso da liberdade brasileira como se fosse uma utopia. Só que, na verdade, eu acho que ela é exatamente esses movimentos que repercutiram na universidade, entendeu? Eu acho que o que ele leu é exatamente a representatividade desses movimentos que estão lá lutando dentro da universidade para serem visibilizados, né? Então... Só a Isabela levantou a mão, eu vou passar a palavra para ela, mas antes disso, só dizer que no livro aqui, o Sambuceto, ele reconhece que determinado tipo de performance não seria possível em países como o Brasil, ilustra com o Brasil como um lugar no qual isso nem seria possível. E está falando justamente dessa performance ocanha que aconteceu lá em Barcelona. Aliás, isso definitivamente nunca aconteceria no Brasil, para começar, porque essa performance foi financiada pela Prefeitura de Barcelona. Eu duvido que uma prefeitura do Brasil financiasse essa performance. Só para vocês lembrarem, a performance é aquela no qual as pessoas, além de ficarem peladas num dos locais mais frequentados da cidade, turístico da cidade, que é as Ramblas, eles realizaram práticas em público de sexo com ventosa, cutting, fist fucking, né? Sexo com tubos, chicotes, e tudo termina em um sexo grupal bastante informal. Enfim, imagina a prefeitura de Belo Horizonte financiando essa intervenção aí na cidade. Agora, só o contraponto, claro, que o texto se propõe a fazer é entre a manifestação lá da parada gay em São Francisco, em 2012 ou 13, sei lá, que é aquela imagem do Ahmadinejad, do Mahmoud, né, Ahmadinejad, com tipo um canhão, assim, sei lá, sodomizando ele, etc. E a interpretação, e aqui eu acho que é interessante o que é dito, é de que nesse caso a gente tem uma espécie de apropriação desse universo sadomaso, como dizem os franceses, né, sadomasoquista, mas num contexto que reforça esse lugar da penetração como sendo um rebaixamento, né, uma forma de subjugação, digamos assim, de humilhação, etc. E que a proposta da intervenção, por exemplo, do Ocanha seria o oposto dessa instrumentalização das imagens, como foi feito na parada gay. Então, acho que não é sem razão que o Sambuceto gosta quis fazer essa crítica, parece que o tempo inteiro ele quer criticar o movimento gay, então mais um motivo para ver neles esse tipo de comportamento a ser questionado e tal. E só, vou passar a palavra, Isabela, mas assim, eu não resisto, na hora que ele está falando justamente sobre isso, ele cita o Foucault, que frequentou o Le Catacombe, né, que era o nome de uma boate, sei lá, um clube de sexo sadomasoquista de São Francisco, e o Foucault chegou a falar, isso fez entrevista e tal, e aí a sugestão é de que talvez ele teria dado continuidade a isso, né, essas práticas na rua, né, ou seja, como se o Foucault hoje ele estaria lá no Ocanha, de Barcelona, participando ali daquela performance. Enfim, não duvido realmente que isso pudesse acontecer. Mas é justamente nesse momento que é dito aqui que nos países marcados pela ditadura, no Brasil, por exemplo, Ocanha não funciona. Então, acho que ele tem essa percepção de que nem em todo lugar que isso vai ser possível, isso não é exigível de todos os movimentos de contestação ou de subversão dos lugares, dos papéis de gênero, não vai ser em todo lugar que isso vai ser possível. Aqui no Brasil não é, ele reconhece isso, né? Então, acho que nesse ponto não existe essa insensibilidade, digamos assim, às condições locais para mobilização, para resistência, para mudança. A Isabela, acho que levantou primeiro, pode falar então? Liguei a câmera aqui, né? Porque eu acho muito esquisito falar só aparecendo o nome. Mas, então, eu queria, já que você chegou nessa parte do Le Catacombe, eu teve procurar imagens, não achei, fiquei triste. Mas aí, eu queria, assim, que quem se sentir à vontade, comentasse um pouco sobre esse uso do Sambuceto com as feministas marxistas, principalmente com a Federici. E aí, no final da página 129, tem uma parte que tem em itálico, que ele fala assim, né? A outra mudança de paradigma vital nesta era neoliberal vem do trabalho
e das políticas de coletivos queer e transfeministas ativos na crítica do capitalismo, do neoliberalismo, da precariedade, das políticas de austeridade e do trabalho. Esta do gênero enquanto trabalho. Suas análises e práticas renovam a tradição feminista marxista e materialista. E não apenas isso. Enfim, aí acaba. E aí, assim, eu acho, sei lá, eu queria que a gente pegasse um pouco esses pontos, assim, para poder discutir, porque eu achei interessante, e também porque eu fiquei um pouco com dúvida de quando você vai falar sobre o gênero enquanto trabalho. Porque, assim, quando ele fala, a partir da Silva Federici, né, do uso... esqueci a palavra, gente. Esqueci a palavra. Mas quando ele vai retomar na Silva Federici, que ele vai falar sobre a questão do uso reprodutivo do trabalho e como que o trabalho reprodutivo foi importante para a acumulação primitiva do capitalismo, isso aí eu entendo, assim, mas quando vai passando para os exemplos de agora, eu tive um pouco de dificuldade de assimilar, entendeu? Se ele está trabalhando, por exemplo, com a ideia de papéis de gênero, e se fosse, tipo, a ideia de papéis de gênero, se isso seria um pouco dissonante mesmo com outras tradições teóricas que ele usa, né? Tipo Foucault e a Butler. Enfim, não sei se ficou claro o que eu estou querendo propor. Ficou ou não ficou? Nessa hora, Isabela, eu fiquei pensando muito. Até porque, vou ligar a luz aqui, até porque me lembra uma discussão dessa semana, que é sobre aquela plataforma OnlyFans parar de reproduzir conteúdo de pornografia. Sendo que é uma plataforma que cresceu, que ganhou espaço, bombou, assim, por conta de pornografia. Então, ela permitiu, no contexto de pandemia, que várias pessoas, trabalhadoras sexuais ou não, tivessem algum dinheiro, tivessem sustento e tudo mais, e agora ela vai simplesmente cortar esse acesso a essa fonte de renda e tudo mais. Então, eu fiquei pensando justamente em como não só o gênero está no trabalho, não só existe trabalho generificado, né? Existem dimensões diversas do que é produtivo, do que é reprodutivo, da tendência da mulher a realizar trabalho produtivo e reprodutivo, mas também como que o fazer gênero é capturado pelo mercado de trabalho, né? Eu gostei muito do exemplo que ela deu, no sentido de que bares queer, né? Bares frequentados por público LGBT tendem a contratar pessoas com uma estética específica, né? Uma estética queer, uma estética LGBT, e que isso significa aí toda uma esfera de expectativas, de performance, de gastos mesmo que se espera desse trabalhador, que no fim das contas está mercantilizando a performance de gênero. Então, eu acho que isso tem muito a ver com discussões que a gente está vivenciando, sim, no Brasil. Essa semana, pelo exemplo do OnlyFans, que foi um jeito que eu usei para entender essa ideia de que o próprio fazer gênero se torna um trabalho. Bom, a Lara está com a mão levantada. Oi, Isabela, você ficou falando que não achou a foto, eu fiquei googando aqui para ver se eu achava. Eu achei a foto do Catacombs, né? É uma casazinha toda daquelas tradicionais norte-americanas, mas o esquema era no basement, né? Então ficava no... A Lara levantou a mão, pode falar. Voltar um pouquinho na performance que Marco mencionou, que foi a Vulcana, e mais ou menos as coisas que eu relacionei também com o que está acontecendo no Brasil. E aí, no texto, a autora fala sobre essa performance revelar uma dinâmica diferente de poder e de que os queers e transfeministas se assumem muito nitidamente do ponto de vista subjetivo, objetivo, em uma
subversão disso. Então, tem um exemplo também do político, como o Marco mencionou, e aí eu lembrei de algo que foi bastante comum na época do impeachment da Dilma, que era as referências constantes à sexualidade dela, e aí, por exemplo, tem uma coisa que tinha circulado bastante, que era adesivos nos carros, onde se coloca gasolina, e fazia a menção ali a estar estuprando a Dilma. E aí fiquei pensando nessa coisa que a autoria já coloca, de que nos países de base colonialista já se dá de forma muito diferente como seria a performance SM ou as performances, de modo geral, sexuais. E aí, outra coisa que eu lembrei foi, de certa forma, ver a incorporação do debate queer aos jovens, adolescentes. Eu vi algumas filmagens que eu achei interessante, que era grupos de adolescentes ou no shopping ou nas escolas, e aí eles usavam coleiras uns com os outros. E que geralmente são relacionados a BDSM, e aí estavam sendo naturalizados assim, numa prática que parece muito uma brincadeira, um lúdico, e ao mesmo tempo mexe com esse sistema de poder. E aí já entrei em outros pensamentos também, que foi o que circula nos WhatsApps dos conservadores, e o que vai sendo disseminado sobre o que os LGBTs fazem, que os gays fazem com as crianças. E aí fiquei pensando nessas imagens das crianças junto com o texto e a dificuldade desse bolo todo, que é a grande diferença da vida heteronormativa para a vida LGBT ou queer, e também o grande choque geracional. Pensando várias coisas. Bom, das questões que a Isabela colocou, tem uma que eu não sei se a Tati ainda pretende falar também. Eu queria falar sobre isso, porque, Isa, eu também fiquei assim, cara. Sabe a sensação que eu tive? É que o objetivo dele é destoar sobre um discurso hegemônico, seja qual for. Então, ele trata a universidade como se fosse um único ente, não composto de várias pessoas que estão ali, entendeu? A comunidade LGBT como se fosse tipo uma comunidade só, tipo, não existe, sei lá, só comunidade X com esse posicionamento, entendeu? Eu acho que ele perde um pouco essa intersecção pessoal, né, subjetiva que a gente tem mesmo. E aí eu estava lendo um livro, África Queer, eu recomendo, é muito bom. E aí tem uma passagem nele que eu até grifei, que tem a ver com isso, que o autor fala assim, ó: é preciso recomeçar um diálogo mais honesto dentro dos movimentos sociais e entre ativistas, particulares, transcender as diferenças que polarizam e enfraquecem, comprometendo o ativismo que visa a criação de uma sociedade mais justa. Transportar as vozes dos grupos LGBT, QIA+, enfim, para as lutas de classe que exige o seu ativismo, que exige que o seu ativismo seja enraizado em diferentes sítios de luta. Então, quando ele fala, por exemplo, das feministas marxistas, esse autor, ele fala bem disso, ele fala o seguinte: você pode ter sua luta aqui enquanto feminista marxista e eu ter minha luta aqui LGBT, mas a gente tem que ficar atento para uma intersecção. As feministas bem raízes aí, porque tem uma vertente bem radical, elas não entendem a transexualidade como transexualidade. Eu acho que por detrás desse discurso dele tem esse viés, sabe? Porque a grande crítica das feministas radicais é que, tipo assim, a transexualidade não existiria, porque, na verdade, seria um heteronormativismo compulsório,
E é uma comunicação geral com o homem, né? Então, eu acho que por detrás disso, a crítica às feministas radicais vem com esse viés, sabe? O viés do próprio discurso. E aí esse autor fala dessa intersecção que tem que ter, né? A comunidade junto com cada um com uma demanda. E por detrás desses discursos tem que vir um discurso, né, da própria sociedade, né? E a luta de classe. Então, assim, ele tem que enraizar nesses sítios de luta aí, né? E ele até fala assim, ó, que não devem ser vistos como contraditórios um com o outro, como argumenta Butler. Ele até cita Butler. Não precisam de ser reconciliados, né? Isso significa, por exemplo, se engajar nas posições tomadas pelo ativista queer, que participa dos movimentos de mulheres enquanto feministas, das uniões de trabalhadores enquanto trabalhadores e de outras plataformas da justiça social e econômica, sendo que cada um desses movimentos se compromete com o outro, né, de maneira interseccional. Então, eu acho que, na verdade, neste livro em especial, né, Marco, eu acho que ele trata um discurso assim, distoante entre as comunidades. E eu acho que ela intersecciona, porque em certa feita a universidade representa, em certa feita as feministas representam, em certa feita a comunidade representa, entende? E ele elege todos esses discursos como algozes, né? Através de um discurso artístico, né? Que também é muito fácil induzir, porque quando a gente não tem muito a ideia do que é artístico, por exemplo, é muito fácil eu botar lá um discurso de arte e falar, não, a arte é assim e só assim, entendeu? E não é assim, na realidade. Então, eu acho que... Bom, eu também concordo um pouco com a Tati, que há uma tendência, mas eu até entendo, é uma coisa de unificar demais, assim, de reduzir a pluralidade, a complexidade de certas questões, grupos que são múltiplos, né, diversos, e tomar talvez a sua forma mais hegemônica, como se é aquilo e pronto, acabou. O movimento gay é isso aqui, e está associado basicamente a uma elite branca em grandes centros europeus. Esse é o movimento gay, né? E pronto. Em parte o texto tem isso sim. Só algumas observações que queria fazer também, né, assim, e uma parte tem a ver com o que a Isabela levantou também. Primeiro, esses recursos performáticos do pornoativismo, né? Até que ponto no texto o Sambucê sugere que isso não teria lugar no Brasil, e de fato, eu fico perguntando até que ponto isso seria uma estratégia de ação política eficaz, interessante, no nosso país. Eu fico lembrando da eleição de 2018, quando teve aquela manifestação aí das ruas do movimento Ele Não, que foi um movimento, sobretudo, de mulheres, não é? Um movimento de ir para as ruas para dizer que ele não. Naquele momento, como que esse movimento foi explorado na bolha bolsonarista, né? Que tipo de coisa se tentou fazer do movimento para deslegitimá-lo? Foi sugerir que as pessoas estavam indo para a rua peladas e que ficavam, sei lá, como se fosse um movimento de feministas radicais e, sei lá, pedófilos e grupos que têm uma sexualidade desviante, desvairada, sabe, não sei o quê. Então, a tendência a querer associar um movimento que era um movimento, na verdade, político, a uma coisa meramente de costumes, vamos dizer assim, colocar no campo dos costumes, como se fossem pessoas que tivessem ou afirmassem ali simplesmente uma espécie de pornoativismo, para usar essa expressão que está usada aqui. Me parece que esse tipo de movimento hoje no Brasil é o que mais é usado contra a esquerda por um discurso conservador, porque esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, ele assusta o brasileiro médio conservador, o indivíduo que tem lá, que valoriza família, ou que tem alguma crença religiosa, ele vê nisso numa ameaça que não é uma ameaça só política, é uma ameaça mais radical, é como se ameaçasse a família, os principais valores e algo do gênero, assim. Enfim, então, é preciso entender também que, dá até para entender que essa talvez seja uma luta ainda mais difícil, porque a reação, a rejeição a ela é ainda maior.
né? A gente está diante de um terreno mais complicado, talvez, do que a luta política, simplesmente, ou a defesa de um projeto econômico alternativo, digamos assim. O outro comentário, antes de voltar para você, Tati, que levantou aí a mão, é sobre esse diálogo meio... Eu não achei que é um diálogo exatamente crítico com a Federici, mas é um diálogo de complementar e avançar em relação àquilo que ela realizou. Basicamente, qual que era o papel, digamos, que a Federici teria realizado foi o de apontar para esse trabalho não remunerado, não considerado trabalho no âmbito do pensamento marxista ou da esquerda tradicional, e fazer essa campanha pela remuneração do trabalho doméstico, né, ou das donas de casa, reconhecer esse lugar desse trabalho tipicamente feminino, e não é só a dona de casa, é o trabalho também de cuidado, de uma maneira geral, cuidar dos idosos, das crianças e não sei o quê, cuidar da casa. É um trabalho que está ligado ao cuidado. Trabalho sexual também. Hã? Trabalho sexual também. O trabalho sexual, exato. Então tem uma série, ela de certa maneira deu esse primeiro passo. Só que aqui o passo, que o Sambursê está sugerindo, ele é meio ambíguo, assim, ele tem uma tensão, porque por um lado avança nesse projeto, vamos dizer assim, então é isso mesmo, vamos reconhecer agora os vários outros tipos de trabalho de gênero, trabalho não sei o quê, só que na hora e não é só o trabalho feminino, a gente vai subverter, é queer, num certo sentido, né? Ou seja, a gente vai mostrar a diversidade desses trabalhos, só que, ao mesmo tempo que a gente afirma isso, é um processo em certo sentido, de reconhecimento por meio do salário, da remuneração, de que há trabalho envolvido ali, a gente nega, o projeto depois recusar a própria natureza ou a apropriação desses comportamentos, dessas ações, como trabalho, recusar o trabalho, o passo seguinte. Então, no primeiro momento, o reconhecer, para depois, isso como um ponto de partida, para depois, como diz aqui, recusar o trabalho e combater as divisões inerentes à organização capitalista do trabalho. Então, nesse sentido, a Federici já falava isso, mas avançar ainda mais nesse reconhecimento, que é um reconhecimento às avessas, não é reconhecer para inserir, por exemplo, a população, as pessoas trans, né, no mundo do trabalho, não é igual, por exemplo, foi o movimento feminista lá no início do século para lutar para que as mulheres pudessem entrar no mercado de trabalho. Não é esse o objetivo. O objetivo é reconhecer a natureza dessas atividades para, na sequência, recusar a dimensão do trabalho e a apropriação propriamente capitalista. Então, é um movimento meio estranho. Parece que antes de você fazer essa recusa, você precisa do reconhecimento, e o salário é um modo do reconhecimento. É um pouco como, se a gente for pensar na luta feminista, no certo sentido, a inserção no mercado de trabalho, a possibilidade de entrar numa universidade, estudar, trabalhar, ter um lugar. Isso não deve ser o fim do movimento, mas isso é como se fosse um passo do reconhecimento para que depois as próprias estruturas capitalistas que, nesse sentido, se apropriam de homens e mulheres que estão inseridos no mundo do trabalho, que isso também seja recusado. Eu, pelo menos, li dessa maneira e acho uma proposta que, por um lado, é interessante, mas, por outro, parece uma coisa etapista, como se a gente tivesse uma etapa que precisa ser preenchida nessa mobilização, que é a etapa do reconhecimento, e vai passar pelo reconhecimento com o trabalho, e o salário, etc. E aí a possibilidade da greve como uma espécie de luta nesse âmbito do trabalho, e no momento seguinte, uma segunda etapa, digamos assim, que seria a recusa desse mesmo trabalho que foi reconhecido. Você ia falar, Tati? Então, eu também tive essa sensação, e também, nesse mesmo sentido, a crítica que ele faz à bandeira, né? Assim, a representatividade de uma bandeira, tipo, a bandeira foi feita por um americano, militar, tal coisa, e hoje não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver para ele, talvez, né? Ou ela, enfim, ele, né? Que mora num lugar que essa discussão é propiciada. Aí eu volto naquela referência lá da Catumirim, né? Que era uma mulher. Ela é uma mulher lésbica e indígena. Então, a representatividade de ser lésbica no meio da favela indígena, entendeu?
é outra questão, porque ela precisa dessa conexão com a cultura e precisa dessa conexão com a sexualidade, entendeu? Então, eu entendi essa questão dos passos também, e eu acho que ele está um pouco à frente dessa discussão, porque talvez a realidade que ele viva seja diferente. Por exemplo, é muito fácil você falar, tipo assim, ó, uma bandeira, ó, eu me entendo uma pessoa bissexual, eu não vou pendurar uma bandeira aqui que eu não tenho essa necessidade. Mas talvez para uma pessoa que não tem esse tipo de representatividade na realidade dela, isso seja extremamente necessário, enquanto reconhecimento de pessoa, né? Enfim, eu acho que ele parte de um lugar que ao mesmo tempo que ele faz essa crítica, né? As universidades né, francesas, tal coisa, você vê que no próprio discurso, assim, ele está bem mais à frente, entendeu? Porque ele está discutindo outras coisas. Então, eu acho que fica a minha ressalva aí, sabe? Com relação à intersecção, ao mesmo tempo que ele fala, né? Não tem a necessidade da bandeira, vamos supor, mas ele quer reconhecimento do trabalhador trans, da trabalhadora feminista, da trabalhadora mulher enquanto comunidade, enfim. Eu acho que é meio antagônico o discurso, entende? Porque, tipo assim, além de parecer uma escada, parece que você tem que passar, você não pode, tipo assim, só chegar sei lá, enfim, antes da pandemia, recentemente, para mim, gente, já é antes da pandemia. Antes da pandemia, fui a São Paulo e, tipo, estava tendo o dia da visibilidade trans e só trans no MASP, por exemplo, entendeu? Assim, essa discussão é super recente aqui, entendeu? Super recente. Não, há muito pouco tempo atrás não se vislumbrava, né? Tipo, um dia da visibilidade trans com trabalhadoras trans e trabalhadores trans, enfim. Então, eu acho que ele passa um pouco, né? A Isabela levantou a mão aí. O que você quer comentar? É que eu acho essa parte da tática de utilizar, né, a reivindicação por direitos e a representação como algo tático na luta política genial, assim. Então, eu gosto muito dessa parte. Porque eu acho que, eu até falei um pouco isso no chat, né? Porque eu acho que isso conecta toda a crítica que você faz sobre a representatividade dentro do neoliberalismo como uma mera esfera de aparição. Sendo que essa mera esfera de aparição vai ser aparição para alguns, né? Então, assim, eu acho que é um autor que não recua dessa necessidade, por exemplo, de uma representatividade, da luta pelos direitos, mas que entende que isso é como se fosse mesmo uma etapa, né, dentro de uma, vamos dizer assim, né, reformulação das relações de gênero, né? E aí eu acho que esse exemplo da questão do trabalho reprodutivo, do salário, da remuneração do trabalho é muito boa, né? E eu até dei esse exemplo também acho que foi num encontro passado, que eu falei com relação às prisões, né? Então a gente pede direitos LGBTs dentro das prisões, porque a gente precisa que as pessoas tenham condições mínimas, mas assim, quais são as amarras, o que vem com isso? E na verdade, será que esses direitos são efetivados ou não? Né? E qual tipo de noção de delinquência, imagem de delinquência a gente está produzindo a partir disso? Então, eu acho que esse ponto aqui é muito, eu acho que é a parte mais interessante do capítulo. E com relação ao que a Tati comentou, né, dele estar mais à frente, eu não acho que nem esse que é o ponto, assim, né? Eu acho que, na verdade, essa é uma discussão muito pertinente para cá, sabe? Principalmente se a gente for considerar a forma como o neoliberalismo nos países latino-americanos, ele se exerce de maneira autoritária. E como a estrutura jurídica, ela tem uma importância muito grande nesse autoritarismo, sabe? Então, eu acho que a gente saber utilizar o jurídico, né, vamos dizer assim, como um instrumento, considerando todo esse contexto que o autor apresenta e que outros autores vão trabalhar, é muito importante para a gente não cair nessas figuras da representação, das políticas gay-friendly, que é o que ele fala no capítulo anterior. Então, eu gostei muito dessa parte. Isabela, essa parte é curiosa porque nos capítulos anteriores eu tinha a impressão de que o Sambuceer rejeitaria qualquer via que passasse pelo direito como uma tática de ação. E, no entanto, não. Pelo menos o exemplo aqui é de que é possível se valer do direito taticamente como uma etapa de reconhecimento para, no caso aqui, né, pela via do trabalho e do salário, para depois rejeitar isso.
Na sequência, inclusive, desse capítulo, tem algumas frases que deixam isso claro, né? Por exemplo, a greve de gênero, diz aqui, ele diz, também é uma maneira de desencadear um trabalho contraproducente, ou seja, não é para se inserir no mundo do trabalho, pelo contrário, é para desencadear uma lógica contraproducente, saber se tornar o mais uneconomic possível, o mais fora do circuito da produção possível, da economia. Me faz lembrar muito a figura do vagabundo, que interessava muito o Foucault no curso Sociedade Punitiva, porque essa obsessão de acabar com a vagabundagem lá no século XVII, XVIII, tinha muito a ver com a construção de uma sociedade disciplinada, sujeitos produtivos e tal. A falta mais grave era o vagabundo, era definido como não aquele que não tem trabalho, né, que é o desempregado e tal, mas o vagabundo é aquele que se nega a trabalhar, tem um modo de vida que é refratário a ser um trabalhador, ele rejeita o trabalho. Esse é a disciplina teogeriza, essa é a figura mais abominável, né? Então, eu fico pensando nessa proposta do Sambuceau. A gente tem um vagabundo que se nega a trabalhar nesse sentido, que se propõe a ser contraproducente, um vagabundo trans, né? Ou seja, que ainda transgride os lugares de gênero, digamos assim. Então, ele é o inimigo mais máximo, digamos assim, a impressão dessa sociedade da produção. Agora, é engraçado demais, não sei se vocês pararam para ler o cartazinho aqui dos trabalhos gratuitos da greve, né, de gênero. Tem cada coisa aqui, né? Tem um aqui que é esse sourire quoi qu'il arrive, mesmo s'il n'y a pas de quoi rire, né? Rir de qualquer coisa que aconteça, mesmo que não haja nada, não tenha nada para rir, né? Então, o sorrisinho, assim, tá? Isso também é um trabalho não remunerado. Aí o outro aqui, só vou citar mais um, que é também engraçado, é esse aqui aqui, ó, Tabier Fashion, né? Se vestir de uma maneira fashion, estilo PD, né? Estilo viadinho, excêntrico, para ser coroado a rainha das relações públicas de toda a cidade. Esse é o tipo de atuação. Assim, é engraçadíssimo esse negócio. E outro, assim, chamar atenção para uma frase que aparece logo na sequência dessa tabela, que é uma frase tá em inglês aqui, né? Queer struggle is class struggle. Como que tem uma coisa aqui, uma tensão entre essa luta de classes, vamos dizer assim, e essa luta queer, né? E uma visão recíproca, depreciativa, que é a seguinte: parece que a luta queer vê na luta de classe uma espécie de negação dessa questão de gênero e um enfoque apenas na questão produtiva, econômica, e que são os movimentos da esquerda tradicional, marxista. E, por outro lado, essa esquerda trabalhista, vamos dizer assim, ela vê, ou mesmo marxista revolucionária e tal, ela vê nos movimentos da luta queer, digamos assim, uma espécie de perfumaria, no mau sentido do termo, como se fosse assim, vocês acham que vão mudar o mundo saindo pelado na rua, sabe? Enfiando alguma coisa, sei lá onde, no seu corpo, sabe? Não vai acontecer nada. Você vai continuar a dominação do trabalho, do capital, não sei o quê. Então, como se fosse uma espécie de rebeldia que se manifesta de uma forma assim, que é socialmente contestadora, mas que não muda nada. Tipo assim, em vez de falar, em vez de se interessar o que as pessoas estão fazendo com o corpo delas, a gente devia se interessar por essas formas de apropriação, exploração do trabalho, etc. Né? Como se uma coisa não tivesse relação com a outra. Eu acho que o argumento aqui do Sambuceau é mostrar que uma coisa é a outra, ou seja, que o gênero é também trabalho, no sentido que os marxistas tradicionais estavam acostumados a lidar e que, portanto, a luta de classe é também uma luta queer, né? Ou seja, não são duas lutas. E aí tem a dimensão produtiva econômica e a dimensão, sei lá, da vida, da sexualidade ou do gênero. Não, são coisas que estão intimamente ligadas. Eu acho que esse é um ponto a ser pensado. Como que essa ligação... Eu acho que dentro desse que você acabou de comentar aí, eu acho que casa também que o autor ele faz uma referência, por exemplo, aos gays softs, né? Que é os gays
negociáveis no mercado, que eu falo assim, né? Porque ele associa esse discurso do neoliberalismo, né, com isso. Porque, por exemplo, o gay que vende o meu produto é o gay bonitão, né? Enfim. E aí que ele faz essa crítica à bandeira, inclusive, a simbologia da identidade queer e tal. E eu acho que nesse ponto ele é muito feliz, na minha opinião, porque essa é uma grande questão, por exemplo, para a comunidade LGBT, entende? Por exemplo, quando ele fala dessa apropriação, para mim essa apropriação, eu não vejo ela tão inserida na universidade, mas eu vejo ela muito inserida no mercado, do discurso, entendeu? Da comunidade queer, inserido numa questão mercadológica. Aí, por exemplo, você pega uma C&A que faz uma bolsinha com uma fitinha ali, aí R$ 900, entende? Então, e tá o quê? Um homem homossexual, sarado, branco, entendeu? Nunca é uma pessoa normal, assim, tipo, uma pessoa assim, falível, entendeu? É um monumento quase. Então, nesse ponto que ele intersecciona com o neoliberalismo, que ele conversa, eu acho que ele é muito feliz, porque eu acho que essa produtividade que ele critica, essas questões, elas são fruto do neoliberalismo. Por exemplo, quando ele fala da citação, né, do modelo de citação europeia, né, que é aquela que você vai, né, retrocitando, né? Então, esse modelo é fruto do neoliberalismo também. Sei lá, meu artigo só é bom se ele for citado com várias pessoas, e essas pessoas têm que ser tais pessoas, entende? É uma incorporação de valores neoliberais, eu acho. Bom, e depois, acho que para exemplificar esse lugar que mostra a mistura desses universos do trabalho, vamos dizer assim, o universo do gênero, tem esse exemplo das drag queens mariposas, né? Não sei se vocês viram essa passagem aqui que eles performam uma coisa que é chamado de esse play work, né? Esse trabalho-jogo, né? Que ao mesmo tempo é algo da ordem do trabalho, mas é um play, né? Sei lá, um espetáculo e que tem um potencial, segundo é sugerido aqui, desnaturalizador, que desnaturaliza esses lugares. Enfim, teria que ver, assim, é que nesse momento é citado aqui um documentário que eu não conheço. Alguém conhece esse documentário? Da Gilpin e Bernaza, sobre comunidade travesti das mariposas de Cuba. Nunca vi. Eu até queria ter visto, mas não deu tempo. Mas eu não procurei, não. Mas você achou o vídeo, pelo menos, assim, em algum lugar? Não. Se alguém achar, podia postar lá, que aí a gente vê o que são essas mariposas de Cuba. Mas também não conheço esse documentário, nem nunca tinha ouvido falar das mariposas de Cuba. Aliás, esse é um tema até polêmico, né? Porque uma questão em Cuba que parece muito mal resolvida é a questão homossexual, a questão LGBT, etc. Lá eles são perseguidos, né? Que eu saiba, pelo menos ainda são, não sei se isso mudou, mas eram, pelo menos até recentemente. Uma coisa que eu achei interessante também, dele fazer todas as referências artísticas, sabe? E, enfim, eu não sei, hoje eu já tenho, enfim, outra bagagem, né? Mas antes de eu entrar, por exemplo, no curso que eu faço, eu achava a arte bem elitizada, assim, sabe? O discurso artístico bem elitizado de modo geral, assim. Não acho que é uma coisa que dá para se abstrair. E ainda hoje, depois de um bom tempo estudando, enfim, meu foco é em performance também, mas eu não acho um discurso simples e eu acho um argumento bem, sei lá, bem de elitezinha, assim, sabe? Assim, não criticando, mas já também. E ele coloca como se fosse tipo um puta argumento, sabe? Tipo, não faz esse tipo de performance, não sei o que lá, e apropria e tal coisa, entendeu? Então, e aí ele faz essa mesma crítica ao sistema, entendeu? É meio truncado por causa disso, na minha opinião, porque, assim, ele acusa, por exemplo, as pessoas apropriaram do discurso queer e fizeram uma bandeira, as universidades apropriaram o discurso queer e fizeram, sei lá, teses científicas. E aí ele usa a arte com a exemplificação do próprio livro, entendeu? Tipo assim, que é um discurso, eu acho que
sei lá, deve ter, não sei, né, se eu vivesse lá na França, né, mas como nasci aqui no Brasil, a arte não foi de berço, entendeu? Então, não sei. E Eu tem, achei bem distoante, assim. tem essa coisa do caráter, vamos dizer, elitizado da arte, né, que é uma crítica que a gente pode considerar, mas para além disso, né, eu acho que essa é uma relação muito tensa, porque, por exemplo, do ponto de vista daqueles que estão mobilizados numa luta política mais tradicional, que seja envolvido com partidos políticos, que seja fora, movimentos sociais, movimentos revolucionários, seja qual for, eles veem nesse tipo de atitude performática uma espécie de brincadeira que não vai levar a lugar nenhum, digamos assim, como se fosse assim, E agressivo também, muitas exato, vezes. é como se fosse assim, a gente tem pessoas morrendo de fome, sendo perseguidas, mortas, etc. Aí, para reagir a isso, eu vou tirar minha roupa, fazer uma ciranda na calçada, etc. Sabe, E dá a e é impressão também, qual o caráter revolucionário que isso tem? dá a impressão também que esse discurso parece ser tipo um fruto do movimento, sabe? Tipo assim, ó, quando eu li, parece assim, a impressão que se eu estivesse na França, qualquer movimento queer ia ter um ato performativo, sabe? E eu não sei se eu leio dessa maneira. E eu não acredito, por exemplo, que o performance ele faz o ato querendo esse resultado, entendeu? Ele faz o ato, simples, entendeu? Acontece, o ato aconteceu. Mas a repercussão desse ato é exatamente o que ele critica, né? Tipo, aonde eu senti, eu vou escrever isso, vou escrever para um jornal, o que eu senti vendo aquilo, entende? Então, eu acho que é meio distoante. Fica parecendo que a comunidade queer lá é altamente cultural, né? Porque, assim, a galera vai para as ruas e faz uma performance, enquanto a gente que vai andar na rua com uma blusa, enfim. Eu fiquei com essa... E parece que toda performatividade ela é agressiva também, o que me incomodou, entendeu? Porque não é assim. Oh, legal. Acabei de ver aqui, eu cliquei, a Isabela compartilhou o link do documentário. Eu vi aqui, parece que está completo, sim, tem 1 hora e 13 minutos, né? Então, Mariposas en el andamio documental transformistas en Cuba de los 90. Então, sobre as... esse deve ser esse documentário mesmo, né? É antigo, né? De 95, o documentário. Depois eu vou assistir, então. Ótimo. Vou marcar aqui para assistir depois. Bom, gente, vocês têm mais algum comentário sobre esse capítulo? A gente parou no meio, né, do capítulo, então não tem propriamente uma conclusão. Mas foi bom você ter dividido no meio, porque o capítulo era muito grande, realmente. E só, como é que está o andamento agora, Isabela? A gente tem mais um encontro, é o último, não é? Semana que vem? Sim, e já tem uma pessoa que se candidatou para relatoria, eu só não lembro quem que é. Tem que olhar aqui. Fui eu agora. Ah, que ótimo. Obrigada, Lara. Quem quer? A Lara. Ah, tá. A Lara que vai falar. Ótimo. Então, na semana que vem, a gente fala dessa passagem, que começa na página 151 do livro impresso e vai até do 193. Aí a gente vai deixar de fora esse capítulo, né? Então, o que fazemos durante a greve. Depois eu vou ver se eu leio para terminar o livro. E tem ainda um capítulozinho no final, não sei se você reparou isso, Isabela, que chama O Escritório do Unicórnio, que parece que é um levantamento aqui dos diferentes movimentos, aqui, ó, grupos que, de alguma maneira, estão alinhados com a ação, com as propostas desse livro, aqui tem uma lista de sugestões de performances e exposições, aqui da Marina Abramovic, da Zahra Bonner, que foi mencionada aqui. Inclusive, a Marina Abramovic, quando veio para o Brasil, foi quase que agredida, né? Então... Pois é. E tem várias aqui, ó, tem indicações de vídeos de performance, tem os links para poder visitar. Então, acho que tem uma coisa aqui legal no final do livro para a gente poder entender um pouco melhor essas manifestações, né? Ter um material também, para ser, isso é interessante, se for tratar sobre isso numa apresentação e tal, é bom que já tem aqui uma série de indicações, né, de materiais interessantes sobre isso.
Ok, e um deles é esse vídeo, acho que eu vou assistir esse vídeo em breve, então a gente pode conversar sobre ele semana que vem também, esse cubano aqui, esse documentário. Beleza, gente? Então, acho que a gente pode finalizar, né? Valeu, Tati, pela apresentação, pela condução da conversa aqui hoje. A semana que vem a gente finaliza o semestre, e aí depois, gente, a gente pode conversar sobre, também na semana que vem, sobre perspectivas futuras, textos que a gente pode trabalhar para o próximo semestre. Eu devo ir para o Canadá mesmo em dezembro desse ano, ficar 6 meses com o professor visitante lá, mas eu nem vou assumir disciplinas no semestre que vem, porque não vai dar, mas eu vou estar aqui ainda 1 mês e meio, mais ou menos, depois que o UFMG iniciar o semestre, que é de meio de outubro até o final de novembro. Ainda vou estar aqui no Brasil. E também lá no Canadá, pelo menos assim, eu não vou assumir encargo docente, mas grupo de estudo eu pretendo dar continuidade, até como uma maneira de continuar o contato com o pessoal aqui e continuar lendo, estudando junto alguns temas. Eu acho para esse grupo, assim, já era um texto que eu estava querendo ler agora, mas acabou que a gente adiou, é aquele último livro da Judith Butler, A Força da Não Violência, que está na minha lista aí, na minha fila de leituras. Outro autor que eu estou querendo parar para ler e ainda não fiz, e está também no meu horizonte, assim, e queria fazer isso o quanto antes, é o Frantz Fanon, Pegar os Condenados da Terra. Estava querendo ler esse livro com mais calma. Nunca parei para ler o Fanon com calma, sempre atravessado, com pressa, só para entender uma coisa aqui, outra ali, mas nunca peguei e li o livro dele com calma. Então, esse daí seria uma leitura assim, mais clássica, mas que eu acho que é importante. E depois ouvir também outras sugestões. E tem o livro da Sueli Ronick, que a gente tinha pensado em ler, Os Esferas da Insurreição, né, que a gente tinha pensado em ler e acabou não lendo esse semestre. O que não falta é coisa para estudar, coisa para ler. Difícil é organizar a fila, né? Aquele tanto de... Mas depois a gente pode conversar sobre isso, ouvir sugestões, fazer um cronograma e fazer uma organização para a gente dar continuidade aos trabalhos. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Vamos lá. Daqui a pouco eu entro na aula da pós também. Boa Até noite. semana que vem. Bom final de semana para todos e todas. Bye, bye. Tchau, gente. Boa noite. Isabela, parabéns. Não consegui participar, mas parabéns pela defesa.